Capítulo 981. Tutor. Avanço de vida e morte era algo que Ansem já tinha ouvido falar antes, mas ele realmente não sabia o que isso significava. Ele acreditava que fazer isso poderia capacitá-lo a se tornar um semideus, permitindo-lhe praticar o próximo Sutra Dongshuan. Claro, isso era apenas ele adivinhando. No Sutra Dongshuan, cometer um avanço de vida e morte era incrivelmente perigoso. Mesmo a mais poderosa das pessoas poderia morrer usando-o. Tradicionalmente, havia apenas 10% de chance de sobrevivência ao fazer tal coisa. Dongshuanzi explicou que quando ele criou o Sutra Dongshuan, ele garantiu que seu avanço de vida e morte tivesse uma taxa de sucesso mais alta. No entanto, aparentemente, era mais de 50%. Aomeding Dreskel disse que, se uma mulher estivesse disposta a sacrificar seu aprendizado da habilidade, isso permitiria que um homem realizasse um avanço de vida ou morte com uma taxa de sucesso de 100%. Nera de Dongshuanzi, as pessoas que sobreviveram aos avanços da vida e da morte eram consideradas deuses. O próprio Dongshuanzi foi a única pessoa conhecida a ter realizado um com sucesso. A habilidade do vestido de noiva pode permitir que uma pessoa faça o que fez. Foi um feito vertiginoso, e todo o conceito era bastante indutor de suor. Pode ser um Qigong, mas essa coisa é inútil para mim. Ansem baixou os detalhes e removeu-os de seu PC. Ele então retornou ao abrigo e escondeu o cubo Rubik's lá. Ansem. Supercorpo Super Espírito. Nível. Surpasser. Tempo de vida. 400. King Body Evolution Requisito. Geno 100. Pontos Geno próprios. Pontos Geno ordinários igual 100. Pontos de Geno primitivos igual 100. Genopontos mutantes igual 74. Pontos de Geno de sangue sagrado igual 14. Pontos Super Geno igual 5. Super King Self Spirit Points. 118. A forma física de Ansem não era ruim, e ele estava indo bem até agora. Mas, por enquanto, ele queria abrir mais bloqueios genéticos. Ele não deixou o abrigo com medo de encontrar Yakuza novamente. Um dia, enquanto Ansem praticava seu Sutra Dongshuan, ele recebeu uma notificação de que Qin Xuan estava procurando por ele. Equipe Qin. Muito tempo sem ver. Ansem sorriu, olhando para ele no vídeo. Ansem, você tem Taia? Qin Xuan perguntou seriamente. Liu Meng me deu. Isso é um problema? Ansem perguntou. Ele ficou surpreso. E agora ele estava testemunhando em primeira mão quão sério a família Qin levou esse negócio com a espada Taia. Se você está procurando vendê-lo, você se importaria de vendê-lo para nós? Qin Xuan perguntou. Você se importa de me dizer por que essa espada é tão especial? Ansem sabia que essa espada não era nada comum. Qin Xuan disse. Essa espada significa muito para nós, e é um segredo que pertence à nossa família. O que posso lhe dizer, no entanto, é que é inútil nas mãos dos outros. Ansem assentiu e disse. Bem, se eu quiser vendê-lo, irei procurá-lo. Ansem não se importava de lhe fazer um favor. Mas Taia era sua principal arma por enquanto, e ele precisava dela para matar criaturas. Até encontrar um substituto melhor, ele teve que segurá-lo. Muito obrigado. Qin Xuan parecia aliviado. Então ela começou a dizer. Vamos falar sobre outra coisa por enquanto. Gostaria que você soubesse que estou estabelecendo uma classe de treinamento para a equipe especial de segurança. Você se importaria de ser um tutor? Não. Eu não posso ensinar. Ansem ficou surpreso com o pedido repentino. Não é como se você estivesse ensinando diretamente de um livro didático. E você só precisará fazer isso da Skynet. Levará 1 hora por dia durante um mês. Se você estiver ocupado, podemos agendar uma substituição para determinados dias. Podemos encaixá-lo em torno do seu horário. Qin Xuan sorriu. Quando começa? Ansem perguntou. Depois de amanhã. Mais de 20.000 pessoas se inscreveram, disse Qin Xuan. Vou ensinar tiro com arco. Então, Ansem estava apenas gastando seu tempo praticando o Sutra Dongshuan todos os dias. Então apertar 1 hora para fazer outra coisa seria bom. Ansem ainda era um membro da equipe também. Ele ainda recebia salários, apesar de não ter feito nada por muito tempo. E ser um professor para novatos pode ser divertido. Quando você está livre, então preciso resolver a rota. Qin Xuan ficou visivelmente encantado ao ouvir que Ansem poderia se juntar. Depois de sua discussão sobre isso, eles conversaram sobre suas vidas por um tempo. Qin Xuan ainda não queria se tornar um superador. Desde a descoberta dos supergenes, muitas pessoas queriam se concentrar em maximizar seu nível com os novos genes antes de ascender ao próximo santuário. Algumas pessoas conseguiram coletar os ovos de supercriaturas, para obter seus pontos de supergeno. Mas não havia muitos ovos, e se era assim que eles se concentravam, era provável que apenas uma pessoa pudesse maximizar seus pontos de supergeno em um século.
As pessoas na aliança acreditavam que Ansem tinha um método diferente de obter pontos super gênio, mas Ansem era Ansem. Eles não se atreveram a fazer nada para ofendê-lo. Se eles tentassem fazer um movimento em Ansem, eles temiam que o matador de deuses Lu desencadeasse sua ira sobre eles. Deixando isso de lado, ele era genro de Jehosen. Como tal, ninguém se atreveu a tocá-lo. Teria sido ainda mais difícil chegar a Ansem no santuário também. Ansem deve ser o tutor. Em uma mansão em algum lugar, um homem leu uma lista de nomes. Quando ele viu o nome de Ansem lá, ele ficou surpreso. Qual Ansem? Perguntou um homem ruivo, olhando para trás. Há apenas um Ansem. É o Ansem, respondeu um homem. O que ele está ensinando? Perguntou o ruivo. Tiro com arco, respondeu um homem. Eu anteriormente não tinha interesse em ir, mas não posso perder isso. O homem de cabelos ruivos levantou as sobrancelhas. Capítulo 982. Tutor Han no palco. Jantando com Jian Han, Ansem informou-a de que ele estaria ensinando estudantes em arco e flecha. Nisso, ela franziu a testa e disse: se você está indo, isso pode ser um problema. Que problema? Ansem perguntou, sem entender como poderia haver um problema com a proposição simples de Qin Xuan. Jian Han sorriu e respondeu: ser um professor ajudará sua reputação na equipe especial de segurança. E com este título, você pode ser um membro profundamente respeitado. Mas os professores geralmente vêm do salão marcial, e você realmente não se encaixa nessa multidão. Ansem entendeu o que ele estava insinuando. Não seria apenas que ele não se encaixaria, ele provavelmente estaria isolado. Ainda assim, ele já havia pensado nisso e ainda estava inflexível sobre a tutoria. Era uma perspectiva emocionante que ele estava ansioso para tentar. Ele era apenas um líder de esquadrão, então seria bom alcançar uma classificação mais alta na equipe em geral. Não poderia fazer nenhum mal. Além disso, Qin Xuan provavelmente queria que ele ganhasse um nível mais alto na equipe. E sua situação não era algo que ele pudesse rejeitar. Ansem passou a maior parte de seus dias praticando Sutra Dong Xuan e cuidando de Bauer e Zero. Tais períodos pacíficos eram uma ocorrência rara para ele. Papai, eu quero leite, disse Bauer, enquanto segurava o Rei Coelho em um braço, mamadeira no outro. O Rei Coelho já havia tentado resistir a seus abraços antes, mas Bauer conseguiu fazer um trabalho rápido de seu escudo e o destruiu em um piscar de olhos. Para Bauer, um escudo de bloqueio genético de 7 níveis era tão forte quanto um pedaço de papel frágil. Mas o Rei Coelho era muito manso e não sentia a necessidade de resistir a ela. Ao contrário de suas ações como urso, Bauer também não sentiu a necessidade de torturar o coelho. E por falar no urso, era extremamente ciumento de como o coelho era tratado. Ele continuava querendo que Bauer prestasse mais atenção amorosa a ele, mas uma sessão ou duas de bullying era tudo o que conseguiria. Uma vez, quando ninguém estava por perto, o urso tentou matar o Rei Coelho. O coelho estava dormindo no momento, mas o escudo estava levantado, e quando o urso atacou, foi incapaz de quebrá-lo. Isso enlouqueceu o urso. Ansem, a seu pedido, forneceu seu leite e preparou um pouco de comida para os animais de estimação. Então ele foi cuidar de seu jardim. Além da orquídea morta, todo o resto estava crescendo muito bem. Eu me pergunto se essa árvore rei será capaz de crescer novamente. Eu deveria voltar para lá em algum momento, desenterrá-lo e trazê-lo de volta para cá. Se as gotas d'água forem bem-sucedidas em restaurá-lo, eu posso ser capaz de ganhar pontos de alto gênio muito rapidamente. Ansem estava ficando tonto só de pensar nisso. Ele sabia que as plantas de alto nível geralmente produziriam frutos apenas uma vez, mas valia a pena tentar. E havia, é claro, a perspectiva de que demorasse muito tempo para crescer, mesmo que pudesse cultivar frutas novamente. Esses obstáculos à parte, a árvore do rei ocupava muito a mente de Ansem. Ele queria muito, mas primeiro, Ansem sabia que teria que se tornar mais forte antes de tentar recuperar a árvore. O céu sabia o que poderia acontecer, se Axa ainda vivesse lá. Quando ele terminou em seu jardim, Ansem foi verificar as pessoas no lado leste do abrigo. Eles estavam fazendo bem para si mesmos, passando seus dias caçando criaturas e tendo um tempo alegre dentro da segurança do abrigo subterrâneo. Depois de passar a maior parte do dia lá, Ansem decidiu voltar para sua casa na Aliança. Ele foi a Skynet e visitou uma comunidade que era exclusiva para membros da equipe especial de segurança. Havia muitos estudantes lá, todos juntos em uma área. Quando Ansem entrou, havia um professor realizando uma palestra no palco. Os alunos estavam todos a observá-lo. Escolhendo ouvir, Ansem encontrou-se um assento. Ele era bom a lutar,
Mas ela não era um mestre de todas as profissões de combate. Ele entendeu quão valioso poderia ser aprender e aceitar a sabedoria oferecida pelos outros. Este professor estava discutindo habilidades de punho. A palestra proporcionou a Ansem muitas novas ideias para tentar no futuro. Aprendeu muito. O nome deste professor era Nangongan, e ele era um superador envelhecido. Ele havia desbloqueado 4 de seus bloqueios genéticos, o que era bastante alto. Poucas pessoas chegaram ao número 8. Ele era um antigo membro da equipe e um professor talentoso do salão marcial. E foi daí que veio a maioria dos professores. O salão marcial. Muitos deles eram muito idosos e tinham bastante reputação. Mas este ano, Ansem seria um professor. Isso fez com que os outros se sentissem um pouco desconfortáveis. Ele era tão jovem. E ele era apenas um líder de esquadrão. Ele não veio do salão marcial. E ele nem sequer tinha um título formal. Eles pensaram que a família Qin estava tentando enfraquecer a integridade do salão marcial. Era assim que Nangongan também via as coisas. E quando seus olhos caíram em Ansem, ele os afastou rapidamente para fingir que não o havia notado. As habilidades de punho estão maduras com possibilidades, mas seus focos gerais estão na velocidade, potência e destreza. Você tem que ser mais rápido e mais forte do que o seu oponente, se você busca a vitória. Tudo isso não é derivado da força muscular pura. No entanto, há muitas maneiras de aprimorar seus talentos com o punho, mas também há habilidades para usar. Um grande foco está nas velocidades de reação e, sem grandes tempos de reação, qualquer habilidade que você use é inútil. O tempo é da suma importância. Nangongan então olhou para Ansem e disse: vou mostrar-lhe alguns movimentos, impulsionados por habilidades voltadas para os punhos. Talvez o tutor An possa me ajudar na minha demonstração. Ansem congelou, pois de repente, todos os alunos se viraram para olhar para ele. E então, muitos aplaudiram. Capítulo 983. Atacando e defendendo a prática. Ansem congelou. Ele não esperava que Nangongan lhe pedisse para realizar algo no palco ao lado dele. Mas com os olhos de todos os alunos agora sobre ele, ele dificilmente poderia declinar. Tutor Nangong, como posso ser útil? Ansem perguntou, enquanto subia ao palco. Nangongan sorriu e respondeu, não se preocupe. Vou executar alguns movimentos básicos. É sua tarefa reagir a eles como qualquer outro combatente comum faria. Tudo bem. Ansem assentiu com a cabeça. Tutor eu vamos agora mostrar-lhe como defender. A coisa mais importante em relação à defesa é nunca descansar sobre os louros. Para uma defesa robusta, você deve considerar tudo o que já aprendeu. E ao confrontar os ataques de outro, você deve prestar atenção específica ao seu centro. Mesmo os semideuses têm que se mover quando lançam uma habilidade. E através de observação aguçada, você sempre pode dizer onde seus movimentos os levarão. Depois disso, Nangongan deu um soco na direção de Ansem. Qin Shuan e muitos outros observaram isso atentamente. Ela, em particular, acreditava que havia algo errado com o pedido de Nangongan para Ansem subir ao palco. Mas agora, era tarde demais para ela fazer qualquer coisa. Ao ver um punho de repente se movendo em direção a Ansem, Qin Shuan parecia com medo. Qin Shuan sabia que as pessoas do salão marcial não gostavam de Ansem, mas todo esse evento havia sido criado pela família Qin. Ela acreditava que as preocupações e os gemidos dos anciãos do salão marcial permaneceriam simplesmente como queixas verbais. Ela nunca pensou que as coisas iriam escalar para uma luta completa. As coisas já tinham começado instável. Parecia. O propósito de Nangong, atualmente, era humilhar Ansem. Ele apresentou uma fachada de simpatia e fingiu considerar Ansem como um colega diante da plateia. Mas havia ressentimento dentro de Nangongan. E constranger Ansem no palco era sua saída de capa e punhal para esse ressentimento. Ele poderia ter pedido a seu assistente pessoal para ajudar com as manifestações, mas ele tinha isso para Ansem. Então ele pediu a Ansem para subir ao palco e ajudá-lo a demonstrar defesa. Se Ansem não bloqueasse esse ataque súbito, Nangongan seria capaz de apontar seu erro. Se isso continuasse ocorrendo, a credibilidade de Ansem seria prejudicada. Os alunos não o considerariam tão alto, e talvez até favorecessem um tutor diferente. Sob seu disfarce de simpatia, Nangongan cacarejou com um prazer maligno. Isso não quer dizer que ele estava enganando a todos. Muitas pessoas o conheciam e sua verdadeira natureza, incluindo Qin Shuan. Ela o conhecia bem e sabia que o soco que ele havia desferido não era de desempenho ocioso. Nangongan tinha sido um super passer por algumas décadas, e ele tinha se destacado na técnica de Shadow Punch. Com seu elemento leve, era difícil para seus inimigos traçar o caminho e a velocidade de seus socos. Ansem não conhecia o homem. Então ele subiu ao palco sem qualquer medida de precaução ou preparação. O soco parecia comum,
na superfície. Mas isso era apenas uma sombra de sua verdadeira forma. Se Ansem tentasse bloquear o simples golpe do malandro, ele seria atingido pelo soco real por baixo. Além do mais, Nangongan havia aberto mais 2 bloqueios genéticos do que Ansem. Sua aptidão também era muito maior. Ele realmente pensa que esse pouco da família Qin e que estamos alheios ao que ele está fazendo. O rosto de Qin Xuan parecia doente, pois ela estava repleta de preocupações com o bem-estar de Ansem. Ela acreditava que não havia afirmado firmemente quem estava no comando de todo o evento. Ela teve que deixar as pessoas presas do Martial Hall saberem quem era o chefe para evitar que isso se tornasse uma ocorrência comum. No entanto, enquanto Ansem tinha subido ao palco sem saber muito, ele havia detectado pequenos indícios da hostilidade que Nangongan nutria por ele. Ansem tinha passado por muita coisa no santuário, e ele tinha encontrado todos os tipos de bestas. Ele podia dizer se uma criatura ou espírito era hostil. Então era impossível para Nangongan esconder completamente sua animosidade. Apertando os olhos, Ansem rapidamente estendeu a mão e tentou bloquear o ataque que chegava. Os olhos de Nangongan saltaram de excitação quando Ansem estendeu a mão, e então ele dirigiu seu soco com um ritmo mais rápido. Se Ansem apenas bloqueasse sua sombra, o filhote de cachorro levaria um golpe que o faria parecer um tolo. Qin Xuan viu Ansem se mover para desviar a sombra e sabia que as coisas rapidamente ficariam doentes. Os tutores do salão marcial também viram isso, e todos eles usavam sorrisos perturbadores de prazer. O jovem está com muita pressa, disse um dos tutores. Ele não falava seu nome, mas todos sabiam que ele estava falando sobre Ansem. Pontada. Todos se inclinaram para frente para testemunhar o que aconteceu. E lá eles viram Ansem. Ele havia bloqueado o verdadeiro punho de Nangongan. Ele não usou o Shadow Punch. Eu julguei mal suas intenções. Qin Xuan e os outros olharam confusos. Normalmente, esse punho teria sido apenas a sombra. Mas Ansem havia bloqueado o punho real. Eles não acreditavam que Ansem poderia ter bloqueado o soco real. Se Nangongan tivesse usado o Shadow Punch, todo mundo pensou que o tutor no palco iria usar Shadow Punch para fazer Ansem parecer um tolo. Mas, estranhamente, o rosto de Nangongan não parecia muito certo. E imediatamente depois, ele deu outro soco. Todos do Martial Hall franziram a testa. Os socos de Nangongan pareciam muito simples, e não parecia que ele estava usando o Shadow Punch. O que ele está fazendo? Como ele pode esperar ensinar com movimentos tão casuais? Disse um tutor do salão marcial. Todos pensavam que Nangongan estava apenas com medo de Ansem e suas conexões. Mas Nangongan começou a parecer um homem que havia ficado chocado com uma revelação perturbadora. Era como se algo mortificante tivesse acontecido com ele. Capítulo 984. Traidor Nangongan. Nangongan era um homem velho no santuário. Ele havia passado por muitas provações em seu tempo lá, e seu Shadow Punch não era brincadeira. Agora, ele estava mais chocado do que nunca. Ao longo dos anos, ele nunca havia sido colocado em uma posição tão embaraçosa. Apesar do que todos pensavam, Nangongan estava realmente tentando usar o Shadow Punch. Quando Ansem procurou bloquear o punho das sombras, Nangongan atacava com o outro. Esse era o seu plano. Não havia necessidade de bater em Ansem com força, pois mesmo o jab mais leve enfraqueceria sua imagem e o respeito que lhe foi dado como tutor. Se ele pudesse manchar a reputação de Ansem de tal maneira, Nangongan esperava que Ansem fosse visto como um jovem ignorante, grande demais para suas calças. Mas quando Nangongan procurou criar o punho da sombra, algo estranho ocorreu. Seu punho não funcionou corretamente. No início, ele acreditou que tinha deixado a excitação chegar até ele, e foi por isso que ele perdeu. Então, ele tentou recalibrar seu foco e dar o soco novamente. Mas, por alguma estranha razão, ele não conseguia conjurar o punho da sombra. Era como se seu punho real estivesse sendo magnetizado em direção a Ansem. Nangongan secretamente abriu alguns de seus bloqueios genéticos para aumentar sua produção de energia. Mas isso não fez nenhuma diferença. E essa percepção logo roubou-lhe o sarcasmo com que ele havia convidado Ansem para o palco. Contra Ansem, seu soco de sombra foi inútil. Sua eficácia havia desaparecido magicamente. O punho de Nangongan ainda subiu contra Ansem com a velocidade do trovão, mas estava muito longe do que deveria ocorrer. Mas para o público sem instrução, foi um espetáculo e tanto. Punhos rápidos e maníacos se borraram em direção a Ansem, mas ele foi capaz de bloquear cada um deles. Os outros tutores do salão marcial sabiam mais das capacidades de Nangongan, e acreditavam que ele estava apenas sendo um covarde. Eles pensaram que ele realmente queria cooperar com Ansem e entrar em seus bons livros, em vez de tentar humilhá-lo. Até mesmo Qin Xuan acreditava que Nangongan estava jogando bem. Caso contrário, ela raciocinou,
As coisas não estariam indo tão bem. Ninguém mais sabia como Nangongan estava realmente se sentindo. E o choque dessa reviravolta dos eventos estava começando a fazê-lo entrar em pânico. O suor começou a se formar em sua testa. Ele agora queria parar de atacar, mas era como se tivesse sido possuído. Os punhos de Nangongan tinham mentes próprias, e eles não paravam de vir em direção a Ansem. Nangongan estava olhando para o jovem no palco com horror, como se ele fosse o fantasma do Natal passado. Compreensivelmente, Ansem estava se sentindo bem diferente. Ansem estava realmente se divertindo. Ele estava usando o fluxo de energia de Bauer para atrair os punhos de Nangongan para onde ele os queria e fingir um bloco adequado. Mas o fluxo de energia de Bauer era selvagem e incontrolável, mesmo para Ansem. Ele só havia planejado usá-lo quando realmente precisasse. Mas agora, os punhos do velho tutor estavam vindo em sua direção como se o palco estivesse em chamas. A força de Nangongan não estava em força bruta, mas em velocidade na sombra que velava seus movimentos. Ainda assim, ele tinha 4 bloqueios genéticos abertos, e mesmo isso não foi suficiente para suportar a sucção insana que o sugava. Embora esse truque não causasse dano a seus inimigos, Ansem estava feliz por ter esse poder. Isso poderia afetar a maneira como os outros se moviam e, portanto, foi um divisor de águas. Se Ansem usasse essa técnica durante momentos-chave da batalha, isso poderia mudar completamente o curso de uma luta e dar-lhe a vantagem que ele precisava para superar inimigos poderosos. Ansem já havia tentado a sucção da cabaça antes, mas depois que Bauer nasceu, sua força certamente aumentou. Eu te agradeço pelo seu cooperação. É exatamente assim que se deve se defender contra ataques que chegam. As mãos de Nangongan de repente caíram para os lados, e ele fez o seu melhor para manter a compostura e não revelar uma dica do que lhe ocorrera. Vendo Ansem se curvar a ele, Nangongan ficou pelo menos grato por o jovem não ter tentado envergonhá-lo no palco ou revelar ao público o que havia acontecido. Nangongan passou a terminar o resto da lição, mas quando acabou, ele mal conseguia se lembrar do que havia falado. Quando Nangongan voltou para seus amigos do salão marcial, eles olharam para ele com grande desdém. Todos pensavam que ele era um covarde. Nangongan desejava explicar o que havia ocorrido, mas ele não podia colocá-lo em palavras. Ansem só havia se tornado um super-passante recentemente, e não havia como ele já ter o que era preciso para derrotar Nangongan. Se ele lhes dissesse que Ansem estava controlando seus movimentos, eles pensariam que ele estava mentindo. Tutor Nangong, a lição foi boa. A voz de Ansem soou para ele das proximidades, e quando ele se virou, ele viu Qin Xuan e Ansem se aproximando. Nangongan sentiu vontade de desmaiar de joelhos e chorar os olhos para fora. Os tutores que estavam com ele estavam olhando para ele como se ele fosse um traidor. A lição do tutor Nangong foi realmente incrível. Estaria ansiosamente antecipando o próximo, disse Qin Xuan. Os tutores do salão marcial continuaram a olhar para Nangongan, silenciosamente fumegando de raiva. Eles acreditavam que ele os havia traído. Eu não fiz nada de errado, Nangongan exclamou em seu coração. Mas por mais que tentasse, ele não podia cuspir as palavras. Tutor Nangong, quando eu subir ao palco para uma aula minha, espero que você possa me ajudar também. Ansem sorriu para ele, o que só fez o rosto de Nangongan distorcer ainda mais. O velho tutor não queria nada mais do que fugir. Capítulo 985. O segredo da família Qin. Para Ansem, o tiro com arco não foi difícil. Era uma profissão de combate que ele adorava, e quando chegou a sua hora de ensinar os alunos, ele se comprometeu com as palestras com grande sinceridade. Tutor, eu ouvi dizer que você sabe da habilidade chamada Drillead. Você poderia nos ensinar isso? Perguntou uma pessoa. Ele era jovem e queria aprender uma técnica legal. A ideia de aprender Drillead rapidamente passou pela cabeça de muitos dos alunos de Ansem. Agora, todos eles queriam que Ansem os ensinasse a realizá-lo. Em resposta, Ansem sorriu e disse: é uma habilidade complexa. Habilidades que você pensaria como sendo legais geralmente são bastante complicadas. Mas você deve primeiro aprender a executar os talentos básicos e alcançar o domínio com muitas das primeiras técnicas antes de poder aprender uma habilidade como o Drillead. Requer muita destreza com o arco. Mas tutora, já aprendemos nossas habilidades básicas. Fizemos isso na academia militar, respondeu o homem que inicialmente perguntou. Mas eu sou diferente. Você aprendeu esses movimentos iniciantes com outra pessoa, não comigo. Ansem sorriu calorosamente, e então continuou. Agora, vamos falar sobre o arco. A Drillead exigia que seu usuário já tivesse adotado uma habilidade de perfuração. Não era algo que alguém pudesse aprender, ou alcançar um mínimo de verdadeiro talento,
em apenas algumas lições. Ansem queria falar em traços mais amplos que cobriam as artes de combate do arco e flecha. Infelizmente, foi uma palestra bastante chata. Mas, por mais maçante que tenha sido, o que foi ensinado foi muito importante. Se os alunos ouvissem o que Ansem lhes disse, suas chances de sobrevivência e sucesso futuro seriam muito maiores. Dito isto, se os alunos não ouvissem, não havia nada que Ansem pudesse fazer para forçá-los de outra forma. Habilidades legais eram chamativas e atraíam muita atenção. Mas os alunos eram jovens, e Ansem queria ensinar-lhes lições que fossem verdadeiramente significativas e pudessem ter um impacto mais duradouro em suas vidas. Os jovens não estavam muito interessados em que os outros lhes dissessem o que fazer, no entanto, e poucos gostaram de longos discursos. Muitas pessoas estavam ficando muito desapontadas com a palestra. Eles esperavam aprender muito e ser inspirados e exaltados por seu discurso. Com suas expectativas frustradas, seus corações continuaram a afundar cada vez mais com cada frase da divagação de Ansem no palco. Mas nem todos os alunos eram assim. Muitos dos estudantes inteligentes e focados ainda prestavam grande atenção a Ansem. No geral, Ansem não era um professor particularmente bom. E embora muitos de seus alunos possam ter acabado saindo desapontados, ele não se arrependeu da metodologia ou do conteúdo de sua palestra. O tiro com arco era sua paixão, e ele estava feliz em compartilhar sua sabedoria sobre o assunto. Quando a aula terminou, dois alunos se aproximaram de Ansem. Um tinha cabelos pretos, enquanto o outro tinha cabelos vermelhos. Tutor, posso lhe fazer algumas perguntas? O homem de cabelos pretos perguntou educadamente. Claro, disse Ansem. Eu gostaria de perguntar se é razoável usar um arco em combate corpo a corpo, disse o homem de cabelos pretos. Ansem inicialmente acreditou que o homem perguntaria outra coisa sobre Drelead. Essa pergunta foi uma surpresa. Essa é uma boa pergunta. Entre em contato comigo com este mais tarde, e eu lhe direi mais. Por enquanto, passe para a próxima palestra. Não quero ser responsabilizado por atrapalhar outras turmas com alunos atrasados. Ansem forneceu-lhes a sua identificação. Fizeram-lhe uma pergunta que não podia ser explicada com pressa. Além disso, eles tinham mais algumas lições para assistir imediatamente após a dele. Desde que estivessem dispostos a ouvir, Ansem ficaria feliz em ensiná-los mais tarde. Obrigado, tutora. Então eles continuaram em seu caminho. Nada mal. Qin Xuan apareceu, sorrindo quando se aproximou de Ansem. Os alunos, em geral, não parecem satisfeitos com o que eu estava dizendo a eles, disse Ansem. O que você disse foi bom. Eles são muito jovens e inexperientes para entender o que você estava dizendo a eles. Qin Xuan teve um momento para sorrir suavemente. Então, ela continuou dizendo, aqueles meninos da família Arthur vieram te perguntar uma coisa. Está tudo bem? Eles só tinham algumas perguntas sobre arco e flecha. Ansem ficou um pouco surpreso com seu súbito questionamento. Então ele perguntou, por quê? Há algo de errado com eles? Bem, eles podem ser considerados os membros mais problemáticos da equipe. Eu fico com dor de cabeça só de olhar para eles. Qin Xuan sorriu. Então perguntou, certo. E quanto à minha proposta, você já pensou o que fazer com ela? Com o quê? A espada Taia. Ainda estou usando-a por enquanto, mas posso vendê-la quando conseguir uma arma melhor no futuro, explicou Ansem. Tudo bem, então, disse Qin Xuan. Ansem achou isso estranho. Ela geralmente nunca foi tão insistente e curiosa. Então ele percebeu que a espada deveria significar mais para sua família do que ela estava deixando. Você pode me dizer por que essa lâmina é tão importante para você? Ansem perguntou. Qin Xuan ficou em silêncio e imóvel por um momento. Quando seu discurso voltou, ela disse, eu posso lhe dizer, mas é um segredo. Você não pode contar a mais ninguém. Eu posso manter um segredo, não se preocupe, disse Ansem. Depois de outra longa pausa, Qin Xuan retomou dizendo, você uma vez me perguntou sobre Qin Huaizhen. Esta lâmina se relaciona com ele. Esses dois estão conectados. Ansem nunca havia confirmado que a pessoa que ele uma vez encontrou congelada sob o deserto negro era de fato Qin Huaizhen. E ele sempre se perguntou por que aquele homem lhe havia dito para ser cauteloso com Anjinzi. E ele também queria saber por que o homem possuía o Sutra do Pulso de Sangue. Uma infinidade de perguntas ainda permanecia em torno de sua memória daquele estranho encontro, e nada jamais havia sido esclarecido. Com a chance de uma revelação muito esperada, o coração de Ansem começou a bater mais rápido. Quando Qin Xuan falou novamente, ela disse, no passado, a família Qin não era inteira. Uma metade era do período Zhou, chamada Ji. O outro originou-se do período Qin, e foi nomeado Ying. Eu venho do Ying,
E nossa linhagem vem do primeiro rei. Taya pertencia ao primeiro rei. Nossa família também possui um Qigong que requer que essa espada seja praticada. Que Qigong requer essa espada para a prática? Ansem perguntou. Eu não posso te dizer isso, disse Qin Shuan com um sorriso. Taya é nossa por direito. Mas a existência de santuários era desconhecida para nós naquela época. Naquela época, todos sabiam sobre o nosso Qigong. Só lhes faltava a espada correta para a prática. Apenas Qin Huaizhen é conhecido por ter usado Taya para sua prática. Ele conseguiu aprender o Qigong? Ansem perguntou, com grande curiosidade. Acredito que sim. E depois de fazer isso, ele se juntou à sétima equipe para ser um investigador. Ele levou Taya com ele para os santuários. E quando ele voltou, essa espada tinha sido quebrada em dois. A outra metade foi perdida para nós. Por mais tempo, ele nos disse que era importante para nós recuperar a outra metade de Taya, para que pudéssemos praticar o Qigong. Capítulo 986. Terceiro nível do Sutra Dongshuan. Ansem tinha agora aprendido mais sobre Taya e Qin Huaizhen. Embora isso possa ter ajudado a elucidar algumas coisas, como a espada havia sido trazida para os santuários, as verdadeiras perguntas ardentes ainda não tinham resposta. Quando a família Qin perguntou à família Lan de onde eles encontraram a espada, eles disseram que ela foi comprada de um viajante interestelar. Eles só tinham visto o viajante uma vez. Eles não sabiam de onde ele vinha, e desde então não conseguiram identificá-lo. Quando as palestras seguintes terminaram, os dois jovens da família Arthur vieram visitar Ansem novamente. Eles ainda estavam muito curiosos, querendo aprender mais sobre arco e flecha. Quando Ansem se encontrou com eles novamente, agradou-lhe ver o entusiasmo deles pelo arco e flecha. Então ele respondeu a todas as perguntas que eles fizeram. Kai Wei e Long ouviram Ansem atentamente, e isso o deixou ainda mais feliz. Mas depois disso, sua agudeza não caiu. Todos os dias, eles voltavam para perguntar a Ansem sobre coisas que eles não entendiam. Ansem aproveitou a oportunidade de ser um tutor pessoal e palestrante, e ele aproveitou o tempo para ajudá-los com o melhor de suas habilidades em todas as oportunidades que recebeu. Ele começou a gostar dos dois. Ansem não pensou em ensinar os dois como uma perda de tempo, desde que eles ouvissem bem o que eles fizeram. Um mês se passou, e esse tempo não foi gasto apenas ensinando. Ele também conseguiu abrir sua terceira fechadura genética. Sua aptidão era muito alta neste momento, então Ansem foi capaz de desbloquear seu terceiro bloqueio rapidamente. Em comparação, o superador médio levaria quase 2 anos para chegar a esse ponto. Depois de abrir a terceira fechadura genética, sua aura Dongshuan se expandiu em uma quantidade considerável e também lhe proporcionou uma nova função. O segundo nível permitiu-lhe mascarar sua força vital para escapar da atenção dos outros. Depois de abrir seu terceiro bloqueio genético, ele agora podia obscurecer o sétimo sentido dos outros. Ele não podia entorpecer ou inibir o oitavo sentido, no entanto. Mas ainda assim, desde que não a tivessem, isso significava que ele poderia tornar os outros praticamente cegos e surdos. Era um poder assustador para qualquer combatente enfrentar, e esse desabilitador silencioso era mais assustador do que qualquer poder destrutivo que uma pessoa pudesse possuir. Tendo desbloqueado essa habilidade, Ansem se perguntou se seu próximo desbloqueio lhe permitiria sufocar o oitavo sentido dos outros também. Ansem enviou a rainha do momento para caçar criaturas, e enquanto ela estava fora, ele aproveitou a chance para entrar na terceira base espiritual. Ele adotou um perfil discreto e mascarou sua presença lá para garantir que ninguém mais soubesse que o rei havia chegado lá ainda. Sua aura Dongshuan não só poderia sufocar o sétimo sentido de um indivíduo, mas poderia ser lançada em toda uma área. Isso significava que, se um espírito estivesse fora do raio efetivo de sua aura Dongshuan, eles não poderiam ver nem entrar naquele lugar. Então, depois de esconder sua estátua espiritual, ninguém podia vê-lo ou sua ilha. Sua aparência lhe era pouco mais do que uma sombra cintilante. Este foi o primeiro estágio do novo plano de ataque gênio do terceiro santuário de Ansem. Ansem começou indo atrás de espíritos reais. Ele não iria pular nenhum nível, pois desejava reunir o maior número possível de pontos de gênio do espírito real. Os espíritos que foram espancados nem sequer tiveram a chance de ver o rosto de Ansem. Tudo o que eles sabiam era que um véu de preto obscurecia sua visão. E então eles estavam de repente reaparecendo em uma estátua espiritual. Ansem não pôde evitar sua rápida ascensão através das fileiras, e logo, ele alcançou as fileiras dos espíritos do rei. Você já ouviu? Um horrível espírito rei chegou aqui. Você nunca o vê até que seja tarde demais. Ele o atrairá para as trevas, e então você será morto. Eu sei,
Eu ouvi. Eu me pergunto que filho do espírito rei poderia ser. Já faz um tempo desde a última vez que o vimos. Mas você acha que pode realmente ser o rei? Acho que não. O rei não impõe uma luz branca. Mas ouvi dizer que muitos espíritos de rei foram mortos por essa nova ameaça. Parece ser outro espírito assustador e poderoso com o qual devemos lidar. Quem você acha que venceria em uma luta? Este espírito ou o rei? O novo espírito. O elemento do espaço é assustador. Split Space King disse. Ele destruirá o novo espírito se ele o atacar. Ele é um espírito rei do espaço. É claro que ele vai destruir essa rasteira que habita as sombras. Tenho certeza que o espírito também sabe disso. É provavelmente por isso que ele ainda não foi atrás do Split Space King. Enquanto os espíritos discutiam isso, Ansem dirigiu sua ilha passando por eles e brevemente ouviu. E quando ele foi, ele pensou, se o Split Space King é de fato um espírito espacial, eu posso matá-lo e capturar alguns pontos de gênio espaciais. Se fôssemos ter uma luta pessoal, isso seria ainda melhor. Mas Ansem ainda não estava saindo em busca dele. De volta à segunda base espiritual, Ansem já havia sido informado sobre o Rei do Espaço Dividido e sua promessa de destruir o rei. Talvez eu realmente seja capaz de ter uma autoluta com ele, disse Ansem a si mesmo, enquanto continuava procurando seu próximo alvo. Ansem só atacou espíritos reis que eram um posto mais alto do que ele. E quando ele terminou, ele conseguiu pegar um fácil 20 pontos de gênio espírito. Infelizmente para ele, porém, todos eles eram de elementos básicos. Quanto mais espíritos de rei Ansem vencesse, o mais arrogante rei do espaço dividido se tornava. No entanto, ele disse que Ansem era um covarde, apenas confiante em lutar enquanto estava escondido. Ele acreditava que Ansem nunca mostraria seu rosto para ele e, portanto, Split Space King estava confiante em dizer qualquer coisa que desejasse. Sempre que Ansem matava um espírito rei, eles ressurgiam com grande fúria. E, na maioria das vezes, suas queixas alimentadas pela raiva faziam menção ao Split Space King. Sua última morte resultou no espírito gritando, pá, covarde. Se você acha que tem as bolas, vá lute contra o rei do espaço dividido. Que covarde. Ele não é nada. Eu posso matá-lo com facilidade, respondeu Ansem, da escuridão que o cobria de sua vista. Falar é barato. Se você acha que tem o que é preciso, ninguém está impedindo você de lutar contra ele. Vá lá e prove o seu valor, repreendeu o espírito do rei. Ah, eu vou. Entregue-lhe uma mensagem. Lutaremos em Shen Xiao. Informe-o de que será uma luta interna. Estarei esperando. Ah, e se ele não estiver disposto a se comprometer com uma autoluta, diga-lhe para não se preocupar em aparecer, disse Ansem. Depois saiu. Não demorou muito para que a notícia desse desafio se espalhasse por toda a terceira base espiritual. Cada espírito logo ouviu as palavras que Ansem havia falado, e cada um deles estava ansioso para assistir a tal luta. Capítulo 987 Cadáveres de Anjos Secos. Você acha que o Rei do Espaço Dividido vai aparecer para a autoluta em Shen Xiao? Claro que ele vai. Sim. Ele não tem nada a temer. Seus poderes de espaço dividido podem vaporizar esse perdedor de habitação escura. Vai ser um baita de um show. Então, vamos lá. Não devemos nos atrasar. Vamos nos apressar. Este será um espetáculo raro. Definitivamente devemos chegar lá em breve. Ponto. Inúmeros espíritos foram a Shen Xiao para testemunhar essa luta. E tão frio como sempre, Split Space King aceitou os termos da luta e disse, pá, que tolo. É um desperdício de vida, desafiando-me para uma luta pessoal. Split Space, essa luta é inútil, disse uma mulher. Se eu não posso vencê-lo, ou se eu me acovardo, como nos santuários você acha que eu posso viver de acordo com o meu nome? Split Space King disse. Mas você não sabe nada sobre ele. Você não sabe a extensão de seus poderes. É arriscado. E se você perder todos os seus pontos de gênio espaço? A mulher parecia muito preocupada. Eu sou indestrutível. Você ainda não aprendeu isso. Vou esmagar qualquer coisa que venha em meu caminho com a maior facilidade, reafirmou Split Space King. A mulher queria dizer algo mais, mas ela parou e disse, você é apenas um espírito real. Você não entende. Eu posso matá-lo 100 vezes em um piscar de olhos. A mulher era apenas um espírito real, mas ela tinha dado à luz o Rei do Espaço Dividido. Foi muito triste que ele a desdenhou. Era um filho miserável. Ansem armou a luta, mas ele não foi para Shen Xiao. Ele matou mais 2 espíritos do rei e deixou a base espiritual. Quando Split Space King chegou, os espíritos ficaram muito felizes e seu IP atingiu o máximo. Mas, para sua surpresa, o espírito sombrio que havia chamado para essa luta não apareceu. O público esperou 2 dias inteiros, e ainda assim ele não apareceu. Esse espírito rei deve ter blefado e realmente tem medo de lutar. Claro,
Deveríamos ter visto isso acontecer. Split Space King tem poderes de espaço dividido. Afinal, essa deve ser a sua fraqueza. Eu não posso acreditar que ele mentiu assim. Que pessoa vergonhosa. Ele é tão embaraçoso. Talvez ele esteja apenas ocupado. Que covarde. Ponto. Ansem estava no lado leste do abrigo subterrâneo, examinando um cadáver que Shuyo trouxe de volta. Era um inseto com chifres que era espetando como uma bardana. Era apenas uma criatura primitiva, mas era especial. Havia um buraco do tamanho de um punho em sua cabeça, e seu cérebro havia desaparecido. Você diz que há muitos cadáveres assim no norte? Tudo no mesmo estado que este? Ansem perguntou. Sim. Existem. E há os corpos de outras criaturas também. Você deu a ele os detalhes de sua descoberta. Ansem observou o corpo e ficou em silêncio, tendo visto algo assim antes. Ele podia sentir um resíduo escuro de Yaksa na ferida. Yaksa deve ter fugido para o norte. Após o encontro. Pequeno An, podemos trazer os corpos de volta? O velho Wang perguntou. Havia muitos corpos em tal condição e, além de seus cérebros perdidos, eles estavam perfeitamente bem. Alguns deles também eram mutantes. Eles seriam uma boa maneira de as pessoas em seu abrigo subirem de nível. Deixe-me ir lá e definir o lugar primeiro. Se for seguro, então você pode trazê-los de volta. Ansem estava preocupado que Yaksa ainda estivesse na área. Então ele imaginou verificá-los sozinho. Ansem viu muitos cadáveres enquanto se aventurava para o norte através da floresta de Torn. Ele mascarou sua presença e seguiu em frente com cuidado. Depois de 50 quilômetros de viagem, ele ainda estava vendo muitos cadáveres. Não parecia que Yaksa tivesse retornado. Ansem trouxe alguns dos corpos de volta com ele quando ele voltou. Ele então ordenou que os outros fossem e recolhessem o resto, considerando a região segura por enquanto. Ele queria evitar deixar a carne estragar. Ansem estava um pouco preocupado. Ele não sabia qual era o objetivo final de Yaksa, o que ele estava fazendo, para onde estava indo ou qualquer outra coisa. Se Ansem esbarrasse nele antes que ele pudesse mover o abrigo, as coisas dariam terrivelmente errado não apenas para ele, mas para as pessoas que agora estavam sob seus cuidados. Ansem foi ver Bauer, e deixou o abrigo novamente com ela a reboque. Ele seguiu os corpos, querendo localizar Yaksa, se pudesse. À medida que ele se movia mais fundo pela floresta, o número de corpos diminuía. Ainda assim, havia o suficiente para rastreá-lo. Yaksa obviamente não estava interessado em se esconder, então isso significava que seria fácil para Ansem rastreá-lo. Mas Ansem fez questão de exercer grande cautela em sua jornada, e seu cuidado aumentava quanto mais fundo ele se aventurava. Ele mascarou as presenças dele de Bauer o melhor que pôde. Tornforest era um lugar selvagem e imprevisível. Ansem tinha visto muitas coisas loucas em seu tempo lá, então ele sabia que nunca poderia ser muito cuidadoso. De repente, os olhos de Ansem se arregalaram. Ao longo das videiras espinhosas que se teciam entre as árvores, muitos cadáveres haviam sido amarrados. Após um exame mais detalhado, os cadáveres foram todos secos como cascas. Foi uma cena sinistra. E a coisa mais chocante para Ansem foi sua aparência humana. Eles não eram criaturas aleatórias. Eram humanos com asas. Esses seres angélicos secos tinham asas de cores variadas: preto, branco e cinza. As penas haviam caído principalmente de suas asas, revelando o esqueleto sob o que já foi, sem dúvida, uma plumagem muito bonita. Os corpos desses anjos pendiam das videiras, e em seus peitos, projetando-se de onde seus corações deveriam estar, havia pontas vermelhas. 13 anjos haviam sido presos lá, no total. Quando eles morreram, ele não podia dizer. Eles já não pareciam bonitos e santos. A visão deles deu calafrios a Ansem. Ele notou que os corpos desses anjos também não tinham olhos. Suas tomadas estavam escuras e vazias. Ansem usou sua aura Dongchuan para escanear a área, e foi quando ele sentiu a presença de Yaksa. Ele estivera aqui e também havia examinado os corpos desses anjos. Capítulo 988. Lugar do sacrifício. Eles são criaturas ou espíritos? Ansem se perguntou, enquanto examinava os anjos sem olhos com confusão. Ansem convocou Torn Barão para ouvir sua contribuição. Espinho, você tem alguma ideia do que são esses? Torn não respondeu imediatamente, e ela foi examiná-los como se nunca os tivesse visto antes. Isso foi confirmado quando ela disse a Ansem: não, eu não tenho. Eles parecem ser algum tipo de criatura. Você tem certeza de que eles são criaturas? Ansem perguntou. Sim, respondeu Torn Barão, seguramente. Ansem franziu a testa, pensando que era um desperdício terrível. Quem mataria tantas criaturas e nem sequer consumiria um único pedaço? Como ela não pôde ajudar, ele devolveu Torn Barão e convocou Moment Kim para perguntar a ela. Imediatamente, ela pareceu chateada. Ela mesma estivera no meio de uma caçada e,
com o puxão de uma corrente metafísica. Tinha sido trazida como uma escrava. Quando Momentin viu os anjos sem olhos presos nas videiras, no entanto, sua irritação desapareceu. Ela olhou chocada e exclamou: quem estabeleceu um ritual de sacrifício aqui? Vem de novo? Ansem perguntou. Momentin olhou para Ansem com seriedade grave, e gritou: quem fez isso? Quem fez isso? Eu não tenho a menor ideia. Acabei de tropeçar nele. Ansem explicou os eventos que o levaram à descoberta. Quando Momentin ouviu o que ele tinha a dizer, ela olhou para os corpos dos anjos. Ela caminhou em direção à videira da qual eles se penduravam e olhou para a terra abaixo. Então ela perfurou um buraco profundo através do solo. Dong! Um barulho alto de metal emanava de debaixo da sujeira. Momentin socou o chão novamente e começou a cavar, virando o solo que era vermelho escuro. O solo parecia grosseiro e seco, e quanto mais ela cavava, mais fundo o tom vermelho se tornava. Eventualmente, parecia que a terra tinha sido totalmente tingida de vermelho. Ficou ainda mais estranho quando as joias começaram a aparecer no solo agitado que ela estava retirando do chão. Eles pareciam aparecer em uma ordem específica. É realmente um local de sacrifício. Momentin parecia doente. Você pode, por favor, me explicar o que está acontecendo? Ansem franziu a testa. Momentin finalmente respondeu, dizendo: este é um festival para o falecido. Algo feito por espíritos. Isto é na adoração dos espíritos. Ansem achou difícil de acreditar. Se o que Momentin estava dizendo era verdade, como o Turn-Baron foi incapaz de identificar o que esta cerimônia. Afinal, ela também era um espírito. Momentin respondeu: os espíritos têm pedras espirituais. Quando eles morrem, eles não necessariamente morrem. Os únicos espíritos que requerem um ritual de sacrifício são aqueles que falharam em ascender ao quarto santuário de Deus. Suas pedras espirituais penetram em seus próprios corpos, matando-os. Continuem. Ansem não entendeu muito bem, mas ele estava feliz que ela estava sendo um pouco direta. Pense nisso como um ritual de ressurreição. Se seus corpos não forem destruídos, eles podem usar esse ritual como uma maneira de se reviver. Momentin fez uma pausa por um segundo, e então passou a dizer: este é um lugar de sacrifício. Esses seres eram o sacrifício, e sua força vital era totalmente sugada a seco. Eles fornecem sua força vital a um espírito que requer ressurreição, e quanto mais poderoso o espírito fosse, mais força vital eles precisariam. Essas 13 criaturas são super criaturas do Anjo do Vento. Ansem sentiu um calafrio escorrer por sua espinha, enquanto engolia e perguntava: 13 super criaturas. Foi um espírito rei que fez isso? O que quer que fizesse isso era muito mais forte do que um espírito de rei. Nem mesmo eu posso dizer que tipo de espírito exigiria 13 super criaturas para uma ressurreição. Meu melhor palpite seria um imperador. Momentin franziu a testa quando parou de falar. Como você faz crescer os anjos? Ansem notou uma flutuação em seu tom, quando ela mencionou as super criaturas anteriormente. Para isso, Momentin cantarolou e disse: você está perguntando como você consegue 13 das mesmas super criaturas? Sim. Bem, eles crescem de uma árvore. E, claro, qualquer pessoa que tenha conseguido cultivar tal árvore é, sem dúvida, um imperador. Ansem ficou chocado, ouvindo que um imperador estava ressuscitando outro imperador que havia falhado em sua ascensão ao quarto santuário de Deus. Ainda podemos comer esses anjos do vento? Ansem perguntou. Momentin olhou para ele e disse: sua força vital foi sugada a seco. Não é nada além de composto agora. Ansem deu de ombros. Ele não queria comer os restos mortais sozinho, mas pensou que poderia ter sido um bom deleite para o Cavaleiro Desleal. Desde a sua recuperação do demônio, Ansem alimentou o Cavaleiro Desleal com pílulas de estimação e gotas d'água para o seu crescimento. Mas quando o animal de estimação seria capaz de lutar, ele não podia dizer. Ele pensou que os 13 anjos do vento poderiam ter sido suficientes para habilitar seu modo de batalha. Ele ressuscitou. Então, Ansem perguntou. Momentin balançou a cabeça e disse: eu não sei. É aqui que o ritual é preparado. O verdadeiro lugar do sacrifício é onde o corpo do espírito se encontra. Provavelmente está mais à frente. Ansem olhou na direção em que a rainha do momento gesticulou e percebeu que era o caminho que Iaxa tinha ido. Ele franziu a testa e disse: o que Iaxa está fazendo lá? Essa é a pessoa que você viu no Ding? Sim. Foi ele quem foi por esse caminho. Momento em que o rosto da rainha se deformou em uma expressão de horror. Tenho quase certeza. Sim. Ansem assentiu com a cabeça. Devemos seguir. Momentin caminhou para frente com um pouco de pressa. Para quê? Ansem ordenou-lhe que parasse, não querendo arriscar a vida de Bauer indo atrás de Iaxa. Capítulo 989. O orbe do espírito do imperador. Momentin parou e explicou. Se o ritual não funcionasse,
o imperador não teria sido trazido de volta à vida. Mas, independentemente disso, sua força vital ainda está em jogo. Se a sua existência continuar desta forma, em vez disso, ela se tornará uma esfera espiritual. Pense nisso como uma pedra espiritual enfraquecida, que é incapaz de reviver qualquer coisa. Mas, pode ser consumido por outros espíritos. Se outro espírito consome um orbe espiritual, é-lhe concedido um número considerável de pontos de alto gênio. Como você sabe que ainda haverá uma esfera espiritual? E se o imperador já a tomou? Ansem franziu a testa. Parece-me que Yax é o imperador que colocou tudo isso em movimento. Talvez algo tenha acontecido com ele, há muito tempo, e agora ele voltou para terminar a tarefa. Disse Momente Queen. E você acha que podemos fazer combate com o imperador? Ansem ainda temia o espírito. O dragão aquático tinha sido incapaz de derrotar Yaxa. E o próprio Ansem tinha aberto apenas 3 de seus bloqueios genéticos. A hesitação e as dúvidas sobre se ele poderia derrotar tal inimigo eram inteiramente razoáveis. A única razão pela qual ele havia perseguido Yaxa até agora era por causa do apoio de Bauer e sua recém-descoberta capacidade de obscurecer o sétimo sentido dos outros. Momento Queen, aparentemente alarmada, tentou explicar a gravidade da situação com pressa. Yaxa saiu de um dingue e lutou contra um dragão imediatamente depois. Você disse, ele, sem dúvida, estará em um estado enfraquecido e, se formos atrás dele agora, podemos matá-lo. Não se esqueça, sua pedra espiritual é uma parte do seu corpo. Você não pode renascer se cair na batalha, disse Ansem. Eu não jogaria fora minha vida desafiando um inimigo que eu sabia que não poderia esperar vencer. Mas você disse que havia várias carcaças de criaturas espalhadas ao longo do caminho até aqui. Isso por si só me diz que Yax está enfraquecido. O orgulho é o maior grilhões de um espírito, e um imperador não estaria disposto a comer criaturas tão baixas a menos que estivesse absolutamente desesperado. Antes que ele consuma a esfera espiritual que ele está procurando, ele estará no seu ponto mais fraco. Se o encontrarmos, podemos matá-lo e tomar a esfera para nós mesmos. Ansem pensou que o que ele estava dizendo fazia sentido, e talvez fosse melhor cortar toda essa bagunça em sua raiz antes que as coisas pudessem piorar. Ansem não queria que Yaxa ficasse mais perigoso. Momente Kim não arriscaria desnecessariamente sua vida, e Ansem precisava de todos os pontos de alto gênio que ele pudesse obter. Muito bem, vamos conferir. Com Bauer ao seu lado, ele se sentia muito mais confiante. Se Yaxa fosse capaz, ele teria matado o dragão quando ele lutou contra ele no labirinto subterrâneo. Yaxa havia sofrido muitos danos, e estava claro que ele ainda não havia recuperado sua saúde. Momente Kim correu através das árvores, enquanto Ansem seguia por trás. Bauer observou seus arredores com grande interesse enquanto segurava uma garrafa. Ela era como um cachorrinho, balançando a cabeça para a esquerda e para a direita para ver tudo o que podia. Embora parecesse que ela estava com a maior pressa de todos os tempos, Momente Kim ainda tinha cautela. Mas até agora, depois de uma grande distância ter sido percorrida, nada de curioso se revelou. As videiras de assinatura da floresta ainda estavam presentes, tecidas entre cada árvore, mas era isso. Depois de atravessar uma distância de 10 milhas, Momente Kim parou e disse, é isso. Está bem na nossa frente. Ansem estava perto da rainha do momento e viu um grande aglomerado de videiras, todas emaranhadas para formar uma espécie de parede. Era um pouco como uma cesta de vime, exceto por sua forte semelhança com um castelo. Enquanto se perguntavam se deveriam ou não entrar, algo soltou um rugido súbito. Parecia uma besta, que usava poderes sônicos para amplificar seus gritos. Era tão alto que ambos sentiram como se seus peitos tivessem recebido um soco direto. Eles até derramaram sangue de suas bocas. Há uma super criatura dentro, disse Momente Queen, enquanto limpava o sangue de seus lábios. Ansem, limpando seu próprio sangue, viu que Bauer estava completamente ileso. Ela olhou na direção de onde o barulho tinha vindo. Vamos lá. Ansem queria sair. Se houvesse de fato uma super criatura dentro, não havia nenhuma maneira viável de derrotá-la. Mas, antes que ele pudesse se virar para sair, algo apareceu para sair do castelo. Sem perder um segundo, ele mascarou suas forças vitais e se moveu para se esconder nos arbustos próximos. Era uma centopeia gigante. Parecia terrivelmente ferido, e não perdeu tempo afundando e correndo entre as árvores em pânico. Não muito tempo depois, algo mais saiu do castelo. Era Yaxa. Yaxa também parecia estar em péssima forma. Sua armadura escamosa estava totalmente quebrada, e apenas algumas placas ásperas permaneceram. Um de seus braços havia sido quase completamente cortado. Apenas abas soltas e cordas de pele o conectavam ao ombro. Go Jamie Dragon King, eu ainda não terminei com você. Yaxa gritou,
enquanto segurava o braço que parecia pronto para cair. Depois, desapareceu. Ansem congelou. Foi uma visão horrível, vê-lo em tal condição. E ele se perguntou o que havia ocorrido. Pelo que ele podia adivinhar, Yaxa tinha sido criado. Momentekin franziu a testa e olhou para Ansem. Ela disse: eu já ouvi falar sobre a existência de um certo rei dragão antes. Se ele reside dentro desse castelo, podemos ter uma luta pela frente. O que você quer dizer? Ansem viu Yaxa fugindo da área, e suas expectativas de obter uma esfera espiritual tinham ido com ele. Momentekin disse: o rei dragão é um famoso imperador do santuário do terceiro deus, e ele possui o poder dos dragões. Todos o obedecem, e se ele não conseguiu chegar ao quarto santuário de Deus, não consigo imaginar minhas chances. Ele seria muito mais magros, para dizer o mínimo. Você ainda vai se arriscar a entrar naquele castelo? Ansem perguntou, enquanto olhava para a construção ameaçadora. Nem mesmo Yaxa poderia derrotar o rei dragão. Duvido que nos saiamos melhor, disse Momentekin. Ansem assentiu com a cabeça. Ele também não queria arriscar a vida de Bauer trazendo-a para dentro. Quando eles se viraram para deixar a área, no entanto, Bauer saltou dos braços de Ansem e rapidamente rastejou para dentro do castelo. Capítulo 990. Obtendo o orbe do dragão. Bauer, volte aqui. Ela não atendeu ao chamado de Ansem, mas ela se virou e acenou para ele. Isso o levou a seguir, apesar das sirenes em sua cabeça. Quando ele alcançou, ela rastejou ainda mais para frente. Não entre lá. Momentekin gritou. Se Ansem morreu, ela também morreu. Não havia nada a ganhar com a morte prematura de seu mestre. Ansem devolveu o Momentekin ao Mardown e continuou perseguindo Bauer. Ele teria colocado o pé no chão e parado se Bauer fosse um bebê comum. Mas sua aparência obviamente escondia sua verdadeira maturidade e conhecimento. Ela não teria entrado no castelo como estava, se não houvesse nada de valor a ser encontrado lá. Quando eles entraram, havia uma variedade de passagens diferentes. A variedade de passagens não retardou Bauer. No entanto, como se soubesse o caminho a seguir, ela continuou rastejando sem uma única pausa para se orientar. Ela rastejava incrivelmente rápido, e sempre que Ansem caía para trás, ela parava e se virava. Então, ela gritava: papai, venha. Ansem continuou a segui-la, e ficou surpreso com a distinta falta de ação. Eles caminharam pelo complexo labiríntico do castelo de videiras sem que nada tentasse atrapalhar. O castelo era enorme, e Ansem estava andando por pelo menos 10 milhas dentro de suas muralhas. Ele projetou que haveria muito mais direções a percorrer, uma vez que os caminhos se ramificavam em todos os sentidos, tão desajeitada e obtusamente quanto as próprias videiras que giravam em torno umas das outras para formar a estrutura do castelo. De repente, Bauer parou. Ela apontou para frente e, nesse ponto, Ansem decidiu buscá-la. Na frente deles, o cadáver de uma criatura morta barrou seu caminho. Era uma espécie de tigre dourado, e seu corpo estava encravado na passagem, com a parte de trás voltada para eles. Não havia feridas visíveis, mas o sangue cobria a área ao seu redor. O rugido veio dessa coisa. Ansem convocou seu cavaleiro desleal. Quando o cavaleiro desleal viu o corpo, ele se aproximou sem emoção do cadáver e começou a morder a carne e a sugar seu sangue. Se o cavaleiro desleal estava tão interessado em comer a criatura, então havia uma grande chance de o monstro caído ser uma super criatura. O cavaleiro desleal comeu tão rapidamente quanto o anjinho, e não demorou muito para que Ansem pudesse ver a frente do tigre. O tigre não tinha uma cabeça, e ele não tinha certeza porque ela estava faltando ou quem havia cortado. Depois de uma breve olhada ao redor, ele não conseguiu encontrar a cabeça e nem conseguiu encontrar uma essência gênio da vida para consumir. Cavaleiro desleal estava quase terminando com a criatura. Com a maior parte da carne desaparecida, começou a roer os ossos, antes de estalá-los e sugar a medula para dentro com uma excitação revoltante e febril. Ansem não tinha ideia de como poderia comer tanto. Quando terminou, Ansem afastou o cavaleiro desleal. Então, Bauer rastejou para a frente e disse: vamos, papai. Ansem não tinha certeza se deveria ou não continuar, já que a maneira como aquele monstro havia sido morto o preocupava muito. Mas com Bauer apressando-o, não consternado com o que eles tinham acabado de ver, ele estava bem em segui-la para frente. Sempre que o caminho se ramificava, o que era frequente, Bauer o conduzia sem pausa. Não havia medo de se perder, com ela liderando o caminho. Pouco depois, eles chegaram a uma grande sala. No seu centro, havia um altar que também tinha sido formado pelas vinhas do castelo. Sobre ela jazia um homem. Chifres semelhantes a dragões se projetavam da cabeça do homem, e seu corpo estava vestido com armadura banhada a preto. Ele tinha cabelos longos e azuis. Por mais surreal que a cena fosse,
Era tão silenciosa que você assumiria que o homem estava apenas pacificamente dormindo. Após uma inspeção mais detalhada, Ansem notou uma esfera brilhante no topo da testa magnificamente imóvel do homem. Foi lindo. Olhando para dentro dele, a imagem de um dragão apareceu. Parecia nadar dentro da esfera, como se as luzes brilhantes fossem o mar em que residia. Então, este é o orbe espiritual. Ansem ficou muito feliz com a descoberta, mas ele não estava disposto a ser tão imprudente a ponto de tentar roubá-la sem aprender mais sobre a situação em que se encontrava. O homem não parecia morto, e seu sono pode ter sido verdade. Se Ansem pegasse a esfera e o homem acordasse, ele seria o único que estava morto. Decidindo que era hora de trazer o Momentequim de volta, ele fez exatamente isso. Ela parecia zangada e pronta para reclamar no início, mas quando seus olhos olharam através do homem, ela gritou e disse: Esfera espiritual. É o orbe espiritual do Rei Dragão. Podemos aguentar? Ansem perguntou. Momentequim inspecionou cuidadosamente, mas chegou a uma conclusão decepcionante. Não. O imperador não foi revivido, mas o corpo está ativo. Parece que está faltando um ingrediente-chave que é necessário para completar o ritual da ressurreição. Momentequim fez uma pausa e, em seguida, passou a dizer: o corpo do Rei Dragão está conectado ao orbe. A força vital dentro do orbe, se roubada, pode obrigar o corpo a nos atacar e matar. E isso não seria nenhum incômodo para o imperador. Acredite em mim. Então, isso significa que devemos deixá-lo ser? Não aguentamos. Ansem franziu a testa. Momentequim teve um sorriso irônico, mas então disse: sua ressurreição está apenas metade completa. Ainda não consigo entender como não foi um sucesso. Vê o dragão dentro da esfera. Essa é a alma do espírito. Ele deveria ter sido revivido. Por isso é muito estranho saber que ele não o fez. As esferas espirituais que você pode tomar e consumir são aquelas que ainda não alcançaram tal atividade. Isso é muito complicado para tentarmos. Momentequim parecia estar sem ideias. Ansem queria dizer alguma coisa, mas Bauer de repente ergueu sua cabeça. Então ela apontou para a esfera do dragão. Ao longo de um único segundo, a esfera foi sugada para a cabeça. Momentequim congelou, olhando para Bauer como se tivesse acabado de ver um fantasma. Ansem, vendo Bauer pegar a esfera, então voltou sua atenção para o corpo, caso ele se movesse. Mas então, a coisa mais estranha ocorreu. O corpo sem vida murchou, secando como uma carcaça há muito falecida. Dong. Algo caiu do corpo do imperador. Depois que ele secou,